Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? O seu sorriso pode mudar o dia de alguém. Bom dia, tenha essa certeza. Um sorriso é muito bom, ainda mais recebido numa manhã. Que você tenha hoje um bom dia e um bom dia bem feliz. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 802. Essa aula é para terça-feira, dia 20 de outubro, professora Estela com vocês. Vamos falar hoje sobre mecanismo de herança, tá? O núcleo das células. Todas as pessoas possuem características que as distinguem umas das outras, mas apresentam também semelhanças que permitem que sejam identificadas como indivíduos de determinada família. A gente pode reparar que pessoas, elas têm aparências diferentes, mas têm semelhanças muito parecidas. E isso são identificadas muito frequentemente entre parentes da mesma família. Essas características entre as pessoas são transmitidas de pai para filhos. Essa transmissão é coordenada pelo núcleo das células, onde se encontram os filamentos chamados cromossomos, que são os responsáveis pela hereditariedade. Então, toda a sua carga de hereditariedade, que é transmitida dos seus pais, ela está no núcleo da sua célula, na sua célula, que é denominada cromossomo. Aqui nós temos os cromossomos. Temos aqui a célula eucariótica, que é a célula humana, é a sua célula, que tem a membrana plasmática, o citoplasma, os organelos, e aqui nós temos o núcleo. Então, dentro desse núcleo, eu só coloquei essa imagem para você identificar o núcleo da célula, tá ok? Dentro desse núcleo, nós temos a segunda imagem, que são os cromossomos. Os cromossomos são encontrados no núcleo da célula e eles são filamentos de DNA. Esse DNA é toda a sua carga genética, é toda a sua herança dos seus pais, tá tudo no seu DNA. Os cromossomos são sequências de moléculas de DNA associado a proteínas em forma de espiral. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra e é representado por N. Por exemplo, a mosca Drosophila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. A espécie humana, já possui um número total de 46 cromossomos nas células diploides e 23 nos gametas. Vamos ter que são cromossomos homólogos. Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta, eles são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características, organizados na mesma sequência em cada um deles. Então aqui nós temos aqui embaixo os cromossomos homólogos. Temos o masculino e o feminino, por isso nós temos dois, que é um que é encontrado no espermatozoide e outro no óvulo. Só que eles são homólogos porque os dois, eles possuem características como cor dos cabelos, tipo sanguíneo, cor dos cabelos, primeiro cor dos olhos, eu li errado, depois tipo sanguíneo, depois vem cor dos cabelos, depois vem o crescimento, tanto de crescimento que o indivíduo vai carregar. Então, os dois cromossomos possuem a mesma informação, só que são informações do pai e da mãe, tá? Mas que têm as mesmas informações, a mesma carga. Células haploides e diploides. As diploides têm 2 N's e as haploides têm um N só. Vamos lá, as células haploides N possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas, elas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos da espécie. As células diploides de 2 N's são aquelas que possuem 2 conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai. São células diploides. Os neurônios, células da epiderme, dos ossos, entre outras. Vamos falar agora sobre mendelismo. A descoberta pelo qual age a hereditariedade ocorreu no jardim de um mosteiro
de uma cidade de Marávia, atualmente incorporada à República Tcheca. Ali um monge chamado Gregor Mendel realizou de 1857 a 1865 o cruzamento de diferentes variedades de ervilhas, estudando por gerações as diferenças que surgiram. Então nós temos esse cientista, o Mendel, tá? Ele começou a desenvolver a genética, ele é conhecido como pai da genética, e ele começou estudando tipos de ervilha. Ele fazia cruzamentos entre algumas ervilhas, e vamos ver à frente. Primeira lei de Mendel, ela possui o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Mendel chegou a essa conclusão quando ele percebeu que linhagens diferentes, como os diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras e sem alterações ao longo das gerações. Ou seja, plantas de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas, tá? Porque elas eram puras. Assim, os descendentes da primeira geração foram denominadas de geração de F1, eram 100% puras. Então ele fecundou semente amarela com semente amarela. E o que saiu disso? 100% de sementes amarelas, que ele denominou geração F1. Como todas as sementes geradas eram amarelas, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Na nova linhagem geração F2, surgiram sementes amarelas e verdes, na proporção de 3:1, amarelas e verdes. Com isso, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores. Um fator era dominante e condicionava sementes amarelas, e outra era recessivo, que determinava sementes verdes. O que Mendel fez? Ele pegou aquele F1 que se formaram e ele fecundou novamente. E naquela segunda fecundação, ele reparou que nasceram algumas sementes diferentes, tá? Algumas verdes. Então, olha só, a primeira lei de Mendel se aplica para o estudo de uma única característica. Porém, Mendel ainda estava interessado em saber como ocorreria a transmissão de duas ou mais características em simultâneo. Olha só, ele fez esse esquema aí, tá? Ali, ó, ele fez a primeira geração, a Vzão e Vzinho, tá? O Vzão é porque é dominante e o Vzinho é porque é recessivo. Ele uniu a segunda geração, ó, deu a autofecundação, que deu tudo amarelo. Mas essa outra fecundação, a geração F2, apareceram 3 sementes amarelas e uma semente verde, porque ali teve uma carga do recessivo, que foi verde. Segundo a lei de Mendel, ele possui a seguinte enunciado: as diferenças de uma característica são herdadas independentes das diferenças em outras características. Nesse caso, Mendel também realizou o cruzamento de plantas com diferentes características. Ele cruzou plantas com sementes amarelas e lisas, com plantas de sementes verdes e rugosas. Mendel já esperava que a geração F1 seria composta por 100% de sementes amarelas e lisas, pois essas características apresentam caráter dominante. Por isso fez o cruzamento dessa geração, pois imaginava que iriam surgir sementes verdes e rugosas, e ele estava certo. Os genótipos e fenótipos cruzados eram o seguinte, vamos lá: Vzão, dominante, cor amarela; Rzão, dominante, forma lisa; Vzinho, recessivo, cor verde; Rzinho, recessivo, forma rugosa, tá? Como está nesse esquema aí no meio. Mendel descobriu na geração F2 diferentes fenótipos, nas seguintes proporções: 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas, 1 verde e rugosa. Vamos lá, queridos. A atividade rever e aplicar da página 193. Pegue seu livro, faça as atividades, copie as respostas no seu caderno e vamos lá para o Classroom
nos seus horários de aula para tirarmos as dúvidas, ok? Espero por vocês lá. Tchau, tchau. Um beijo. Fiquem com Deus.